Mais do que simples brinquedos. Os egípcios as faziam de pedaços de madeira chata, os japoneses, de papel dobrado, os alemães, de porcelana, e os esquimós, de pele de foca. Adultos as colecionam. Crianças gostam muito delas. Do que estamos falando? Das bonecas. A Enciclopédia Delta Universal declara: a maioria das imagens com forma de bonecas, de épocas anteriores, não eram brinquedos, mas sim objetos mágicos ou religiosos. Os antigos egípcios desenhavam roupas em pedaços de madeira chata em forma de remo e prendiam neles fios com bolinhas de argila para representar o cabelo. Colocavam essas bonecas de remo nos túmulos de seus mortos, acreditando que elas serviriam de criadas na outra vida. Pessoas vingativas nas Índias Ocidentais enfiavam alfinetes em bonecos voodoo na esperança de prejudicar seus inimigos. Em muitas culturas, as bonecas eram associadas a rituais de fertilidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, pouco antes de se casarem, as moças deixavam suas bonecas no altar de Ártemis, a deusa da fertilidade. Hoje, mulheres da tribo Ashanti-Ngana, na África, carregam uma boneca na cintura, esperando que isso as ajude a ter filhos bonitos. Algumas moças na Síria penduram bonecas nas janelas de suas casas para avisar que estão em idade de se casar. Todo ano, no dia 3 de março, bonecas são usadas numa comemoração japonesa chamada Inamatsuri, ou Festival das Bonecas. Também é conhecida como Festival das Meninas e se deriva de vários costumes, diz, Japão, uma enciclopédia ilustrada. Um deles é um ritual chinês de purificação que era realizado no começo do terceiro mês lunar, ao lado de um rio. Durante o período Eia de 794 a 1185 cortesãos chamavam adivinhos no terceiro dia do terceiro mês a fim de exorcizar suas impurezas, transferindo-as para figuras de papel, que eram jogadas no rio ou no oceano. Bonecas como brinquedos. Durante o período Edo no Japão de 1603 a 1867, bonecas especialmente para crianças eram fabricadas para se parecer com pessoas de verdade e vinham com vários estilos de roupas. Outros tipos de bonecas eram feitas para mover-se por meio de engrenagens de madeira, cabos, molas e roldanas. Uma delas até levava uma xícara de chá a um convidado e voltava com a xícara vazia. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Mais do que simples brinquedos. Os egípcios as faziam de pedaços de madeira chata, os japoneses, de papel dobrado, os alemães, de porcelana, e os esquimós, de pele de foca. Adultos as colecionam. Crianças gostam muito delas. Do que estamos falando? Das bonecas. A Enciclopédia Delta Universal declara: a maioria das imagens com forma de bonecas, de épocas anteriores, não eram brinquedos, mas sim objetos mágicos ou religiosos. Os antigos egípcios desenhavam roupas em pedaços de madeira chata em forma de remo e prendiam neles fios com bolinhas de argila para representar o cabelo. Colocavam essas bonecas de remo nos túmulos de seus mortos, acreditando que elas serviriam de criadas na outra vida. Pessoas vingativas nas Índias Ocidentais enfiavam alfinetes em bonecos voodoo na esperança de prejudicar seus inimigos. Em muitas culturas, as bonecas eram associadas a rituais de fertilidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, pouco antes de se casarem, as moças deixavam suas bonecas no altar de Ártemis, a deusa da fertilidade. Hoje, mulheres da tribo Ashanti-Ngana, na África, carregam uma boneca na cintura, esperando que isso as ajude a ter filhos bonitos. Algumas moças na Síria penduram bonecas nas janelas de suas casas para avisar que estão em idade de se casar. Todo ano, no dia 3 de março, bonecas são usadas numa comemoração japonesa chamada Inamatsuri, ou Festival das Bonecas. Também é conhecida como Festival das Meninas e se deriva de vários costumes, diz, Japão, uma enciclopédia ilustrada. Um deles é um ritual chinês de purificação que era realizado no começo do terceiro mês lunar, ao lado de um rio. Durante o período Eia de 794 a 1185 cortesãos chamavam adivinhos no terceiro dia do terceiro mês a fim de exorcizar suas impurezas, transferindo-as para figuras de papel, que eram jogadas no rio ou no oceano. Bonecas como brinquedos. Durante o período Edo no Japão de 1603 a 1867, bonecas especialmente para crianças eram fabricadas para se parecer com pessoas de verdade e vinham com vários estilos de roupas.
Outros tipos de bonecas eram feitas para mover-se por meio de engrenagens de madeira, cabos, molas e roldanas. Uma delas até levava uma xícara de chá a um convidado e voltava com a xícara vazia. O boneco é usado como um exemplo a seguir para incentivar os meninos a se tornarem, de acordo com a cultura local, membros fortes e respeitáveis da sociedade. Por causa do apego emocional que as crianças têm por suas bonecas, pais sensatos levarão a sério a influência que elas podem exercer no desenvolvimento dos filhos. Por exemplo, alguns dizem que a aparência física e a enorme quantidade de roupas de algumas bonecas podem ter um efeito prejudicial nas meninas. Certa crítica afirmou que essas bonecas podem corromper as meninas com mensagens fúteis que valorizam mais a aparência do que a essência. Para qualquer um que já tenha visto crianças brincando com bonecas de tecido, papel, madeira, plástico ou outro material, elas obviamente são mais do que simples brinquedos. São amigas, colegas de brincadeiras e até mesmo confidentes, com quem as crianças podem passar a infância. Ative o sininho de notificações.